Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não iniciou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes. E também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da necessidade da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade é possível, a felicidade está próxima de nós, só que, para colocá-la dentro do nosso coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, neste sábado, dia 23 de novembro, vamos colocar mãos à obra, arregaçar as mangas e trabalhar. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da Epístola de Tiago, onde o apóstolo diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? É uma excelente pergunta, não é? Tanto que merece uma repetição. Vamos relembrar as palavras de de Tiago novamente. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tem muita gente que diz, aceita Jesus que está salvo. Será que realmente está salvo? Tiago nos diz diferente. Não adianta ter fé se não tiver obras. Então, diante desta colocação de Tiago, é estranha a norma do homem quando julga possuir a chave da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas a convicção para que se realize serviço determinado. A gente sabe que só a convicção não nos leva a realizar alguma coisa. Não. A convicção é o início, é o pensamento. E aí depois vem o quê? A ação. Então, comparemos a fé e obras com a planta e também as construções. Sem plano adequado, não se ergue o edifício em linhas corretas. Isso é necessário do desenhista, do projetista e o engenheiro para depois executar o planejamento. Então, nota-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado sem plano, ainda serve, em qualquer parte, para albergar quem jornadeia sem rumo. E o projeto mais nobre, sem a concretização que lhe corresponde, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Então, aqui, nós vemos o quê? A construção sem planejamento ainda ajuda alguma coisa, serve para alguma coisa. Mas, no caso, um projeto melhor pensado, mas sem a construção, não passa, como diz Emmanuel, de uma preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Então, nós, como um viajante, transportamos conosco uma vasta coleção de croquis, pelos quais se levanta toda uma cidade. Mas se não dispõe de uma tenda que o abrigue durante o aguaceiro, é certo que os desenhos, enquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhes encharque os ossos. Entenderam? Como é que funciona? Para executar o projeto, tem que ter aquela de que a gente chama de uma casinha, de uma volanta, para
guardar os arquivos e também proteger da chuva. Então, possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar, com segurança e pontualidade, na execução de um compromisso. Então, quando nós entramos, nos aproximamos, aderimos a uma religião, existe um planejamento para quê? Para nos aproximarmos de Deus, para conquistar a tão sonhada felicidade. E só a fé não adianta. Por isso que Tiago diz que fé tem que estar acompanhada das obras, então. E vamos fazer mais uma analogia. Ninguém resgata uma dívida unicamente louvando o credor. Não. Temos que fazer o quê? Temos que pagar a dívida. E para pagar a dívida, a gente necessita de quê? De trabalho, de obras para alavancar o dinheiro necessário para quitar a dívida. Então, não vamos nos iludir, não. Mas depois a gente diz que Deus não é bom, Deus não nos ajuda, Deus nos esqueceu. Não. Ele não nos esqueceu. Nós que nos afastamos dele. A partir de quê? A partir do momento que a gente fica, vamos dizer assim, só rezando, passa horas a fio rezando. A oração nos liga a Deus. Mas as obras, a construção, também nos liga a Deus, então. Não vamos criticar a Deus dizendo que Deus nos esqueceu, que Deus não é nosso pai, que Deus é nosso padrasto. E essa visão de Deus como pai nos foi trazida por Jesus, porque até então, todas as civilizações, os deuses tinham as qualidades e os defeitos humanos, eram volúveis. Porque a gente transporta para Deus tudo que nós temos dentro de nós, de bom ou de ruim. Por isso que, até chegar à doutrina espírita e nos trazer uma nova concepção de Deus, como sendo a inteligência suprema, a causa primária, tirando o formato humano de Deus, não é mais aquele velho de barbas brancas, não. Nem o pai de Jesus, mas é o motor do universo. Então, temos que fazer essa evolução do nosso pensamento e compreender que Deus criou o universo. E quando criou o universo, criou também as leis que o regem. E o fato de estarmos afastados de Deus é devido a ainda não compreendermos totalmente e nem seguirmos as leis que regem o universo. E Jesus veio sintetizar como sendo a lei de amor. E o amor pede o quê? Pede trabalho. Pede que cada um de nós ame os semelhantes, depois de amar a Deus. Foi isso que Jesus pediu para nós, então. Só que para amar os semelhantes, nós temos que ajudá-los também a serem felizes. Nós não queremos ser felizes? Diariamente não vamos até o nosso coração para tentar arrancar de lá o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, o desprezo. Pois é. Todo dia nós fazemos isso em nós, e à medida que vamos nos transformando em pessoas melhores, aí vem a pedagogia de Jesus, a pedagogia do exemplo. Então, seremos um exemplo de fé e, é claro, também de obras. Então, escorados em Deus e com a ajuda dos bons espíritos, vamos aumentar a bondade que existe em nosso coração. E como é que a gente faz isso? Através das obras, das boas obras. Porque a própria doutrina espírita sintetizou tudo isso que eu estou falando em fora da caridade não há salvação. Não é Jesus que vai nos salvar, não. É a lei de amor que ele nos trouxe e, colocada em prática, se transforma em caridade. Não aquela caridade de distribuir o dinheiro, não. A caridade é auxiliar aqueles que precisam, dando muitas vezes o ombro,
para alguém descansar a cabeça que está cansada, uma palavra de incentivo, um gesto de carinho, um sorriso. Tudo isso nós podemos fazer e que não custa nada. Então, vamos fazer isso neste sábado, dia 23? Com certeza, quando você aumentar a sua fé e também as suas obras, a vida vai sorrir para você e você vai se sentir bem mais leve, mais tranquilo. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você e convido para estarmos juntos novamente amanhã com mais uma live da Reflexão Matinal. Um beijo no coração e até lá, então.